E dotados de bom gosto extraordinário, eles tinham o talento de fazer coisas lindíssimas e até imortais sem gastarem muito dinheiro. O que é que custa, por exemplo, levantar uma coluna? Não é tanta coisa assim. Agora, com um golpe de vista muito bem feito, eles entendiam o que é que deve ter uma coluna para ser maravilhosa. Que relação deve haver entre a base da coluna e o topo da coluna. A coluna, por exemplo, deve ir estreitando lentamente, de tal maneira que em cima o diâmetro dela seja menor do que a da base. E a pessoa tem a impressão de que a coluna é mais alta do que é. Porque tem a ilusão de que aquilo afinou porque está longe da vista dele. Mas é feia a coluna que é gorducha embaixo e vai ficando de repente mais fina. É preciso que ela vá afinando de tal maneira que a pessoa à primeira vista não perceba que ela afinou. E é preciso que a pessoa não sinta o momento que a coluna ficou mais fina. Que vai indo. Coluna lisa, sem graça. Um tubo, não vale nada. É preciso fazer a coluna com adornos. De onde nasce a coluna com aquelas reentrâncias e saliências. Que profundidade devem ter para ser bonito? Que largura devem ter os bordos das saliências? Qual é o tamanho de cada gomo da coluna em comparação com a altura e a largura? Como deve ser a base para dar a impressão que a coluna é forte? Como deve ser o capitel para dar a impressão que a coluna é graciosa? Por que razão a coluna deve dar a impressão de forte na base e graciosa no alto? Não seria bonita uma coluna graciosa na base e pesadona no alto? Não pode ser. A sugestão é desagradável. Uma coisa graciosa que aguenta uma pesadona é um pesadelo, não vai. Que proporção de força e de leveza deve ter uma coluna para agradar o homem? Eles fazem colunas que ficam imortais. Às vezes, com o tempo, o templo inteiro caiu. Uma coluna que fique é monumento histórico, guardado hoje em dia com todo cuidado, estudado nos álbuns de arquitetura do mundo inteiro. Datam, às vezes, dos tempos desses chacareiros geniais, que eram chácaras, esses chacareiros geniais que passavam suas horas vagas pensando em coisas dessas. Compraram umas ânforas de barro que os gregos faziam e que até hoje são admiradas em todos os museus bem equipados da Europa, porque se conservaram muitas ânforas de uma cor de uma terra avermelhada com uma faixa preta em cima, na ponta mais larga da ânfora, e depois eles pintavam a parte que não tinha figura, de maneira que a figura ficava com a cor vermelha do barro. Então, as coisas mais comuns, por exemplo, um homem levando um bezerro pela corda para vender no mercado. A gente vai ver a elegância do bezerro. O homem que puxa a corda, o bezerro anda com uma classe. Homem, para puxar o bezerro tem um estilo. É natural, é um homem do campo. Não é um nobre, é um homem do campo. Mas é um homem de campo, de um tal nobre, que todo ele é distinto. Na porta da casa está a mulher esperando. É uma figura de tragédia grega, uma Penélope qualquer, com aquelas saias sucessivas, e aquele ar ao mesmo tempo simples, natural e distintíssimo. De maneira tal que você tem a impressão de que é um teatro que está vivo naquilo. E é uma moringa comprada na feira.